Bom dia, gente. Eu sou o Fábio Marton do Ev Drops. Eu não sei se vocês já ouviram, vocês provavelmente conhecem o Inside Viz e o canal VE, que são os veículos de nicho de notícias especializados em elétricos. Bom, a gente é o terceiro. A gente chegou em setembro do ano passado, estamos com a eletrificação no Brasil crescendo rapidamente. Então, de certa forma, chegando para colonizar esse espaço, enquanto é novo ainda também, de notícias. E como a gente é um veículo de notícias, a gente geralmente aborda as coisas também do lado do consumidor. E recentemente a gente estava falando justamente sobre isso de revenda, porque o pessoal tem muito medo, realmente você vai perder seu dinheiro mais rápido, de você comprar um carro elétrico e tal. E a gente chegou a fazer uma previsão quando a gente fez isso, porque a gente entende os motivos, porque está acontecendo essa adoção rápida, que são motivos principalmente econômicos, né? As pessoas estão comprando o carro elétrico para economizar no combustível e para economizar na manutenção. E aí, na manutenção, eu acredito, a gente tem um fator interessante para o mercado de usados, justamente. Porque o que acontece? O veículo elétrico ele tende a ter menos manutenção porque ele é muito mais simples. Ele não tem, né, o conjunto de combustão interna, que tem milhares de peças, tem muito menos o que quebrar, e então é muito pouco provável que você vai ter um problema em certas partes dele. Então, por isso, você gasta 50% menos de manutenção. Bom, o mesmo argumento se aplica ao gasto do carro, não? O carro elétrico ele também vai tentar envelhecer melhor, porque ele tem menos coisas a quebrar do que um carro a combustão. De forma que eu estava pensando, e a gente fez quase essa aposta, colocamos isso como uma questão de opinião para o leitor, assim, que num futuro não muito distante, quando isso se tornar um fato conhecido, como já está ficando um fato conhecido a manutenção do carro elétrico, provavelmente os elétricos vão tender a se depreciar menos. Eles vão tender a valer mais do que os carros a combustão, os usados, porque a pessoa vai saber que um carro elétrico com 100 mil quilômetros ele provavelmente está mais preservado do que um carro elétrico, um carro a combustão com 100 mil quilômetros, inclusive híbridos, quando a gente fala em combustão, né? Porque ele não tem essa simplicidade. Vocês acham que a gente está meio longe da realidade de pensar desse jeito, assim, ou isso é uma possibilidade? Fábio, de fato, o consumidor ele tem mudado o hábito dele, ele tem sido mais racional e menos emocional, mas ainda tem um consumidor emocional, tá? Então, esse fator realmente que você fez, essa abordagem que você fez aí inicialmente, da racionalidade do consumidor, é um ponto muito forte e que cada vez mais o consumidor tende a fazer conta e colocar isso como algo racional. Agora, com relação à precificação do veículo, eu acho que uma outra variável pode ser que vai influenciar na questão da depreciação do veículo e não na valorização. É que é uma tendência natural que novas tecnologias, novas baterias cheguem ao mercado. E esses carros, como eu falei anteriormente, com 3, 5 anos de uso, eles vão ficar, de certa forma, obsoletos ou ultrapassados em tecnologia. E, no nosso entendimento, isso aí vai fazer com que haja uma motivação por demanda por veículos com novas tecnologias e aqueles carros com 3, 5 anos já de uso percam valor, tá? Então, no nosso entendimento, a tendência é que eles percam valor e não se valorizem. Eu falo, mas isso é em relação aos próprios carros elétricos, né? Eu estou pensando em relação à combustão interna, porque é isso, como eu falei, você vai pegar um carro de 10 anos, ou 10 anos estou até exagerando, vai 5 anos, ou 100 mil quilômetros, o elétrico vai estar mais preservado. Em relação a outros elétricos, ele vai estar desvalorizado, de fato, por causa da tecnologia. Acho que você está pensando em baterias em estado sólido, esse tipo de coisa que deve entrar assim. Mas creio eu, em relação à combustão interna, a gente tem ainda esse argumento, porque aí vai ficar mais desvalorizado ainda, vamos dizer, nesse caso, a combustão. Ele está com uma tecnologia ainda anterior a esse carro que já está depreciando por tecnologia. Correto. Na verdade, eu acho que o mercado tende a encontrar um equilíbrio, tá? E até chegar nesse equilíbrio, a gente vai tateando, tá? Vai ser realmente vendo a reação da relação oferta e demanda por veículos. Isso aí é quem vai, de fato, determinar o preço do veículo no futuro. É algo que, por enquanto, é cedo para a gente estimar, mas a tendência é que realmente no futuro a gente tenha um equilíbrio. Hoje a gente realmente tem um desequilíbrio nessa relação oferta-demanda por veículos
e principalmente agora a chegada dos eletrificados e de carros mais baratos, mesmo que o carro a combustão seja caro, ele vai ser impactado também. Então, a gente vai ver essa acomodação dentro do mercado e ele vai chegar no equilíbrio no futuro, que por enquanto é cedo para a gente estimar como é que vai ficar. Se eu puder só fazer um Pois não. complemento, eu acho que isso vai ter muito a ver com a montadora. Hoje você pega, vamos pegar assim só um celular da Apple, tem valor de mercado. Da Samsung menos, mas ainda tem. As outras não tem, né? Quando a gente fala mercado de usados. Eu acredito que isso vai ter muito a ver com o trabalho da montadora no país, para fazer aqui qual que vai ser um pouco mais, um pouquinho menos, vai se concentrar, um bom valor vai se concentrar pela marca do veículo. Sim. Você falou um ponto importantíssimo. Permita-me completar aqui. Marcas consolidadas no mercado vão segurar preço. Marcas não consolidadas, preço tende a cair. Se me permitem complementar, eu acho que outro ponto que vai ser decisivo no valor desse residual do carro de 5 anos é a garantia da bateria. O percentual de vida útil da bateria. Hoje, já existem equipamentos disponíveis aqui no Brasil, que ainda não existe mão de obra com conhecimento para fazer revitalização dessas baterias. Então, a tecnologia está chegando e ela está sendo disseminada e já existem equipamentos que fazem certificado de vida útil. Então, o residual desse carro usado com 5 anos, ele vai estar diretamente relacionado à vida útil da capacidade de carga. E aí, o lojista que estiver preparado, que já tiver o equipamento, que puder fornecer esse certificado como moeda de venda, ele vai conseguir valorizar o carro dele, vai conseguir aumentar o percentual residual.